Olá, tudo bem? Vim conversar um pouquinho com você sobre o uso de repelentes, principalmente agora no verão, que é uma pergunta que as mães estão me fazendo muito nos grupos e no Instagram. No nosso Brasil, é uma ampla diversidade, né, de doenças infecto-contagiosas transmitidas por mosquito, mas principalmente o próprio dano da picada do mosquito, né, que lesiona a pele, as crianças coçam, acabam ficando feridinhas e deixando marcas ali no, na pele que dificultam. Então, assim, aqui vai ser um vídeo rápido sobre isso, mais para ajudar vocês na prática. A minha intenção não é que vocês saibam tudo sobre repelentes, tá bom? Mas antes do repelente em si, a gente precisa ter alguns cuidados para evitar a entrada de mosquitos na casa. E aí começa sabendo o comportamento dos mosquitos, né? A maior parte dos mosquitos estão ativas logo que nasce o sol e quando o sol se põe. Então, nesse período, a gente precisa deixar a casa fechada, né? Principalmente as janelas ou usar telas, que é uma coisa que a gente vai conversar depois. Então, evitar esses horários de maior circulação de mosquitos, deixando tudo fechado. Caso não tenha tela, e se tiver tela nas janelas, fechar as telas para que eles não entrem. Isso ajuda muito, né? Isso já seria uma proteção mecânica, que a gente vai estar falando sobre os outros tipos de proteção. Então, à noite, a criança vai dormir, a gente começa com as proteções mecânicas. Eu sei que o nosso país é muito quente no verão, que é quando os mosquitos estão mais disponíveis. Mas crianças abaixo de 6 meses, a gente vai ter que usar muito a proteção mecânica. O que é proteção mecânica? São as roupas compridas, né? Calça comprida, roupa comprida, não pode ser de um tecido muito fino, porque daí o mosquito consegue picar através da roupa, então tem que ser uma roupa um pouquinho mais grossa. E se a criança puder dormir no ar-condicionado, melhor. Se não tiver ar-condicionado na casa, vai ter que deixar uma forma mais fresca, um ventilador ou alguma coisa parecida. E ainda a gente pode usar o repelente na roupa. O repelente usado para roupa é a permetrina 0,5% spray. Você pega a roupinha, aplica o repelente e depois veste aquela roupinha ali na criança. Isso para bebês abaixo de 6 meses. E se caso for para camping, praia ou alguma coisa assim, você pode também estar passando o repelente na roupa. Mas meninas, assim, não passem o repelente quando a criança está vestindo a roupa. Vocês pegam a roupa, vão passar o spray, secou, aí vocês vão vestir na criança, né? Lembre que os bebês são extremamente sensíveis e podem se intoxicar com repelentes inadequados para a sua idade. Então, para bebês abaixo de 6 meses e para proteção da casa, a gente pode usar telas protetoras tratadas também com esse spray de permetrina. Algumas telas até você já pode instalar na casa com essa proteção repelente. Lembrar os horários que tem mais circulação de mosquito, que é de manhã cedo e à tardinha, e fechar a casa. Outra forma que nós podemos usar são os repelentes de parede, de preferência em pastilha, porque aqueles líquidos que tem reservatório, a criança maior pode abrir aquilo ali e beber e se intoxicar. Então, o de pastilha é melhor, sempre próximo às janelas e às portas por onde entra os bichinhos, né? Não adianta você botar o repelente de pastilha na porta que dá para o corredor, ali não vai entrar os mosquitos entram pela janela. Então, você tem que sempre colocar esses protetores nos locais adequados. Muitas vezes a tomada é muito perto do berço, então não tem como deixar queimando um repelente em pastilha próximo ao berço e longe da janela. Então nós temos que arrumar uma forma de colocar essa pastilha perto da janela. E os sprays, eles podem ser colocados no ambiente, mas não no momento que a criança está dentro da sala ou do quarto. Você pode botar a criança na sala com você, passar o spray no quarto, fechar aquela porta e deixar pelo menos 1, 2 horas fazendo efeito e depois colocar a criança lá.
Com esse período, o spray já dispersou, ele já pousou onde tinha que pousar e já matou os mosquitos que precisava matar. E aí você vai botar a criança lá. Não tem como você espirrar o spray com veneno e imediatamente colocar a criança no quarto. Tem que ser pelo menos de 1 a 2 horas de intervalo. Quando o bebê alcança os 6 meses, é mais tranquilo. Por quê? Porque daí já tem produtos que nós podemos utilizar com segurança nessas crianças. E aí entram vários tipos, né? Mas tem uma questão. Os óleos essenciais, eles ajudam a prevenir a picada de mosquito, né? Nós temos o óleo de citronela, o próprio óleo de soja, qualquer óleo em si, ele ajuda a espantar os mosquitos. A questão é que ele dura o efeito muito pouco. E tu teria que mais ou menos que repassar de hora em hora. E aí não é muito fácil isso durante a madrugada para um bebê. Às vezes, se você está na praia, o óleo de citronela é mais tranquilo, mas aí também tem o sol, pode queimar a pelezinha. Então, a gente precisa ter sempre muitos cuidados do efeito que aquilo ali pode ter e como que é a duração desses produtos. Sem falar que os óleos essenciais, como a citronela, eles não previnem a picada do Aedes aegypti, que é o principal problema no nosso país para a dengue, zika e chikungunya. Então, não adianta a gente passar óleos essenciais em regiões que tenham esses mosquitos. Então, no sul e sudeste, no sudeste tem muita dengue, né? Então, não adianta você querer passar óleo de citronela no bebê, porque não vai fazer mal, mas também não vai proteger nada contra os mosquitos graves. Porque a picada do mosquito comum, esse a gente trata com pomadinha. O problema é você pegar uma zika, dengue ou chikungunya. Então, precisa bastante cuidado em relação a isso, pois os óleos essenciais não previnem a picada do mosquito, que é o maior transmissor de doenças no país. E os repelentes, o IR35 e a icaridina, eles são seguros, eles previnem contra o Aedes aegypti e eles podem ser aplicados a partir do 6º mês. Mas nós temos que ter cuidado na aplicação. Não pode aplicar nas mãos e nem no rosto, pois a criança pode engolir esse repelente ter algum efeito tóxico. Então, lembrar que vai ser do pescoço para baixo, evitando as mãos. Ah, mas meu filho não bota a mão na boca, bota o pé. Então, não passa no pé, porque o pé vai entrar em contato com a boquinha e ele pode se contaminar também. A partir dos 2 anos é tudo mais tranquilo. A gente tem o DEET, tem o IR35, tem a icaridina e nós temos também várias outras marcas, né? Aqui eu tô dando o princípio ativo para vocês, mas a gente tem várias marcas. Tem marcas da Johnson, tem a marca do Off, tem a marca Exposes, né? Então você precisa... Acho até que eu vou fazer um e-book sobre isso e aí depois publico para vocês. Vai ser mais fácil. Sobre os repelentes e a faixa etária. É bem tranquilo. Então, a gente precisa se precaver e é uma coisa assim... Se passar protetor solar não é uma coisa muito legal, você imagina ter que passar um repelente, que dependendo da concentração vai proteger por 3 a 4 horas só. Isso é uma coisa importante de lembrar, o repelente você passa uma vez e tem que repassar igual o protetor solar, ele perde o efeito a cada 3, 4 horas, ou dependendo da concentração a cada 6 ou 8 horas. E isso vai fazer a diferença do preço e do produto. Então, produtos muito baratos, você tem que ficar atenta, porque pode ser aqueles que duram muito pouco. E não se deve passar protetor para criança dormir. Protetor não, o repelente. A gente deve fazer o uso das roupas mais compridas e das roupas tratadas com o repelente. Crianças menores de 1 ano, a gente evita que elas durmam com repelente, tá bom? Assim como as menores de 2 anos. O repelente na pele é para quando a criança está acordada ou quando ela está em região exposta, praia, fazenda, mar, foi para algum passeio. Então, para dormir, a principal proteção é mecânica, através das roupas compridas ou das roupas tratadas com protetor, com repelente. E evitar a entrada de mosquito na casa, usar telas, pode usar também aquele voal, né, aquela telinha protetora do berço, aquela redinha, também pode ser tratado com a permetrina. Então, quando a criança for dormir, criança ou bebê, lembrar que a gente não usa repelente, nós usamos os métodos mecânicos de proteção.
tá bom? Podemos usar o aparelhinho da tomada de pastilha? Pode. Pode usar o repelente spray, né, o veneno de mosquito? Pode, desde que a criança só vai entrar no quarto pelo menos 1 ou 2 horas após o uso, porque já matou os bichinhos e a criança vai lá e o veneno já dispersou, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou fazer um resuminho aqui, enfim, eu tô falando mais que a boca. Repelentes, menor que 6 meses, proteção mecânica, roupa comprida ou roupa tratada com repelente, nunca botando diretamente na pele da criança. De 6 meses a 1 ano, tem repelentes próprios, e aí entra a icaridina e o IR 3535. Após 1 aninho são esses mesmos. Os óleos à base de plantas como a citronela podem ser usados, mas lembrar que eles têm que ser reaplicados de 1 em 1 hora, porque a proteção deles é muito baixa e eles não protegem contra o Aedes aegypti. E após os 2 aninhos, a gente tem todos os outros que são seguros, só que em nenhuma idade o repelente deve ser usado para dormir à noite, tá bom? Porque ele pode ser tóxico. Então, mesmo crianças grandes não devem dormir com o repelente. E aí nós temos que usar métodos mecânicos de proteção, né? As roupas, os repelentes de parede ou externos. E uma coisa que eu queria falar, os repelentes eletrônicos, aqueles que emitem barulho ou luz, eles não têm eficácia comprovada contra o Aedes aegypti. Então, eles não devem ser usados em áreas de dengue, zika ou chikungunya, tá bom? Se você mora numa área rica em dengue, tome sempre cuidado de comprar o repelente que mata o Aedes aegypti. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Curta o Pediatra Fora da Caixa e deixe seu comentário. Posso enviar o e-book para vocês gratuito sobre o uso de repelentes com as marcas e os princípios ativos, tá bom? Beijo!